Beleza? Professor Kleber Pinho, deixa eu te passar um recado. Do dia 27 de maio até o dia 9 de junho, nós teremos aqui no nosso canal do YouTube uma programação de aulas online, integrais. Exatamente, aulas inteiras, cada dia uma aula, já preparando você para a nossa turma operacional, que vai começar presencialmente no dia 11 de junho. Então, você vai ter no período de 27 de maio até o dia 9 de junho, aulas aqui no nosso canal integrais da nossa primeira turma operacional, para você começar já a mentalizar com nossos professores com o ritmo do nosso curso. Então aí, ó, um grande produto para você já começar a fazer suas anotações, montar o seu caderno, já se preparando para a nossa turma presencial. Esquenta turma operacional, começando no dia 27 de maio e indo até o dia 9 de junho. Grande oportunidade para você conhecer os nossos professores aqui no Lar Concurso. Acompanhe nossas postagens, as aulas serão distribuídas, postadas aqui no nosso canal no YouTube. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Hoje nós vamos ver acentuação, né? Acentuação gráfica. Então, nós vamos ter as primeiras 4 regras que nós vimos vão depender dessas terminações aqui, ó. Que é aquelas que nós colocamos na última aula. Lembra do quadro que nós fizemos? Vai depender dessas terminações aqui, ó. A, seguida não de S, E, seguida não de S, O, seguida não de S, EM e ENS, tá? Então, isso aqui que você tem que memorizar por enquanto. Para as 4 primeiras regras, tá? Na verdade, para as 3, porque uma é geral, tá bom? Então, vamos lá. Ó, primeira regra das oxítonas. Quais as oxítonas que nós acentuamos? As que terminam assim, ó. Tá? Então, aqui, ó. Se a oxítona terminar em A, E, O, seguida não de S, EM, ENS, eu vou acentuar, ok? Então vamos lá. A palavra Cuiabá. Tem acento? Tem. A palavra Cuiabá tem acento. Por quê? Porque é uma oxítona que terminou em A, certo? A palavra Capilé. Tem? Também, uma oxítona que terminou em E, mas pode ser um acento fechado, com som fechado, tipo a palavra dendê, ou bambolê, tá? Oxítona terminada em E. A palavra mocotó, né? Ok? Mocotó. A palavra amém. A palavra armazéns. Notem, para as oxítonas é essa terminação aqui, tá? A palavra caju vai ter acento? Vai ou não? Sim, por quê? Eu só acentuo as oxítonas terminadas em A, E, O, M, N, S. Terminou numa dessas? Não. Você já viu a palavra caju acentuado? Já. Eu também já vi, né? Como você já viu a palavra coco acentuado, e não tem, né? Caju não tem acento, bambu não tem acento, tatu não tem acento, urubu não tem acento, mas baú tem. E ferrou agora, né? Notem uma coisa. Ó, exato. Não é que é terminado em hiato. Tem hiato. Pode ser no meio o hiato, tá? Então, toda vez que fugir a regra disso aqui, vai ter um encontro vocálico. Ou vai ser regra do hiato, ou vai ser regra do ditongo, tá? Então, baú não é acentuado porque é uma oxítona terminada em U. Porque a oxítona terminada em U nós não acentuamos. Não.
Já viu errado, não tem acento. Em caju, nem urubu. É porque isso a gente chama de hipercorreção. Como o cara vê a palavra baú acentuada, então ele vai acentuar todas as oxítonas terminadas em U. Caju, bambu, urubu, tá? E não tem. Tá? Ali é uma regra específica, é uma regra do hiato. Eu não posso falar assim que baú é acentuado porque é uma oxítona terminada em U, porque oxítonas terminadas em U não são acentuadas. Tá? Mesma coisa da palavra herói. Ó, a palavra herói é acentuada, tá vendo? E é uma oxítona. Agora, ela é acentuada porque ela terminou em I? Não. Aqui é uma regra específica. Fugiu a regra, vai ter um encontro vocálico, ó, o encontro aqui. Essa é a regra do ditongo, que nós vamos ver depois, tá? Então, oxítona terminada em U, oxítona terminada em I, não é acentuada. Se for, é porque tem um encontro vocálico. Tem, o hiato separa o ditongo, não. Então, o hiato, vamos lembrar, ó, toda sílaba não tem que ter vogal? Tem. Quantas vogais pode ter em cada sílaba? Só uma. Se eu tiver um encontro de duas vogais, como no caso do hiato, ba, u, automaticamente duas vogais vão se separar. Tá? O que você precisa saber é a pronúncia de algumas palavras. Tipo, o líquido não é fluido, né? O líquido é o quê? Fluido. Então é ditongo. Agora, do verbo fluir, existe, não existe? Existe fluido, só que é do verbo fluir. Aí é hiato. Não é fala, cara. Não é assim. Você tem que ter em mente que a fala, ela não tem como ser corrigida. Ela tem como ser ignorada. A fala faz parte da dinâmica social. Isso é uma coisa que é difícil a gente colocar na cabeça, mas a fala é uma dinâmica social. A fala não tem regra. A regra é feita. A regra é artificial. Uma regra gramatical que diz que falar plástico é errado e falar plástico é certo é artificial. As pessoas só falam plástico porque elas conseguem e porque é possível. Então, o que você faz, na verdade, é usar uma linguagem num momento e usar outra em outro momento. Então, sempre vai ser a vogal. Então, mas daí você precisa saber. Por exemplo, ó, presta atenção na palavra história. E para acentuar ainda você tem os chamados de hiatos eventuais. Já viu falar nos hiatos eventuais? Por exemplo, essa palavra aqui, ó. História, tá vendo? Essa palavra, originalmente, você separa assim, ó. História. É o quê? Ditongo. História. Sim, mas exatamente. Ela é uma proparoxítona eventual ou um hiato eventual. Você pode falar história, tá? Mas aqui é uma questão de possibilidade. Qual que é o original? História. Mas eu posso falar história? Posso. Tá? Não tem... Hã? Não, pode, ué. Você pode. Se você pode falar história é eventual, é um hiato eventual, pode. Tá dentro da NGB. Só que como é que a UNB que cobra isso? A UNB fala o seguinte: assinale a alternativa em que exista uma proparoxítona eventual. Aí você tem que saber. Não, mas se você colocar, assinale a alternativa se ela é proparoxítona ou se ela é ditongo, ou se ela é paroxítona, tá errado. Porque aí tem duas respostas. Não, mas o problema é que você não tem que confundir, porque o IA, tudo no final ela pode ser proparoxítona. Então, esse tipo de questão não vai colocar para perder a questão, entendeu? O quê? Não, tem algumas que não. Por isso que você tem que saber que ela é uma paroxítona terminada em ditongo, que pode ser uma proparoxítona eventual. E se você estiver fazendo a UNB, você tem que ficar atento, tá? Quem faz concurso está sujeito a esse tipo de coisa.
Agora, qual que é a diferença? Você já sabe disso, tem um monte de gente que não sabe. Entendeu? A sua vantagem é que você sabe. Tem um monte de gente que não sabe. Tá? Mas isso aqui é um pouco mais exceção do que propriamente regra. A regra caía de fato, e aí inventar coisas novas em relação ao texto, etc. Tá bom? Beleza? Sabendo essa regra, sabe a regra da monossílaba? Sim, sabe também. Sabendo essa terminação aqui, ó, sabe a regra da monossílaba. Porque quais são as monossílabas que são acentuadas? Hã? Isso. As monossílabas terminadas em A, seguida não de S, E, seguida não de S, e O, seguida não de S. EM e NS não entra aqui, porque o EM é preposição e é átono, certo? Então você não tem EM e ENS aqui acentuado nas monossílabas. Só essas. Aí pergunto, a mesma da coisa daquela ali. Eu vou ter monossílaba terminada em U acentuada? Vou. Mas daí é porque ela é monossílaba? Fugiu a regra, tem um encontro vocálico, tá? Então a palavra lá, a palavra fé, a palavra nós, tá? Nós, que pode ser tanto o pronome pessoal do caso reto, como pode ser o plural da palavra nó, certo? Isso aí, tudo acentuado. A palavra nu é acentuada? A palavra nu? Então a gente analisa o seguinte, ó, nu. Terminou em U. Eu sei que terminado em U não é acentuado. Tem algum encontro vocálico aqui? Não. Então não acentuo nu, não acentuo tu, não acentuo outros terminados em U, também não acentuo. Certo? Mas eu acentuo o quê? Por exemplo, céu. Céu eu acentuo. Por que céu é acentuado? Porque é uma monossílaba terminada em U? Não. Fugiu a regra, vai ter o quê? Encontro vocálico. Isso aqui é regra do ditongo. Tem como ter regra do hiato em monossílabo? Não. Por quê? Monossílabo tem que ter uma vogal só. E se eu tenho hiato, eu tenho que ter quantas vogais? 2. Ou seja, hiato só tem em palavra de sílaba, não tem em palavra monossílaba, que só pode ser regra do ditongo. Tá? Então, a palavra céu, a palavra dói, tá? A mesma regra do herói, ó. A palavra dói tem acento. Por quê? Porque é regra do ditongo, não é regra da monossílaba. Tá? Ficou claro? Ok? Tá. Sabendo essa terminação aqui, sabe também a regra da paroxítona? Sim ou não? Isso. Eu acentuo todas as paroxítonas que não terminem em quê? Em A, E, O, seguido de S, M, N, S. Fugiu a regra, o que vai ter? Encontro vocálico. Das duas perspectivas. Fugiu a regra aqui. Se eu tiver uma paroxítona que termine assim e é acentuada, é porque ou ela está errada, a palavra, ou tem a regra do hiato. Não tem regra do ditongo mais, graças a Deus, com palavra paroxítona. Tá? Caiu essa regra. Então, a paroxítona, regra da paroxítona, vamos especificar aqui. Regra das paroxítonas, ó. Acentuam-se as paroxítonas que não terminem em A, seguido de S, E, seguido de S, O, seguido de S, EM e ENS, tá? Ok? Então, as que não terminarem assim, eu vou acentuar. Vou colocar aqui em cima, tá? Pode apagar desse lado? Pode? Então, eu vou acentuar a palavra
A palavra fênix. Eu vou acentuar a palavra caráter. Ó, caráter. Fênix, paroxítona terminada em X, caráter, paroxítona terminada em R, tá? Eu vou acentuar a palavra álbum. Vou ou não? Álbum. Não é paroxítona? Não terminou em um? Então eu acentuo, certo? Eu vou acentuar a palavra próton. Sim ou não? Sim, também, terminou em ON. Eu vou acentuar a palavra prótons. Sim ou não? Sim, terminou em ONS. Agora, a palavra hífen. Eu acentuo, né? Terminou em EN. Agora, no plural, não acentuo. Por que eu não acentuo no plural? Porque no plural passa a ter a terminação ENS, que é uma terminação que eu não utilizo. Então é hífen, pólen também, né? Abdômen. Eu não acentuo essas palavras no plural, só no singular. Porque elas terminam em EN. ENS eu já não acentuo mais. Ok? A palavra bíceps, tríceps. Bíceps. Opa. Bíceps. Acentuo bíceps. Quantas sílabas tem bíceps? Gente, é simples. Eu olhei para a palavra, eu já automaticamente já sei quantas sílabas ela tem. É só contar o número de vogais. Quantas vogais tem aqui? Então só tem 2 sílabas, certo? Então ela é uma paroxítona que terminou em PS. Pode olhar, toda vez que eu falo S, eu tenho que falar a letra anterior. O M e o N também, tá? Então terminou em PS, acentuo, correto? Beleza? Eu acentuo a palavra biquíni, essa é uma palavra polêmica, ó. Sim ou não? Sim, porque não é biquíni, é biquíni. Então as pessoas acham que biquíni, você fala com I, né? Como Aline, você fala com I também, só que Aline é com E. Então esse E final, átono, a nossa tendência é transformá-lo em I. Então eu não falo parede, eu falo parede. E aí eu confundo, biquíni é realmente com I. Então eu acentuo, porque é uma paroxítona que terminou em I. Tá? Ah, essa aqui, ó. Eu acentuo essa palavra aqui, ó, ímã. Sim ou não? Acentuo. Ela terminou em quê? Não. Se terminasse em A, eu diria imã. Ela terminou em an. Então eu acentuo imã também. Né? Então, mas isso aqui está dizendo que não é A, que é an. Não, ele é considerado um acento, mas é um acento que a gente chama de diacrítico, né? Só para marcar a nasalização. Ou seja, toda vez que você quer saber a sílaba tônica que não tenha um acento circunflexo, um acento agudo, onde está o tio, é o acento. Por exemplo, irmão. Qual a sílaba tônica de irmão? O mão, já tem o tio lá. Né? Agora, na palavra órfão, pela nova regra, você pode dizer que é uma paroxítona que terminou em ão, mas também você pode dizer que é uma paroxítona que terminou em ditongo. Tá? Das duas formas está correta. Ok? Míssil. Míssil. Acentou ou não? Terminou em L. Tá? Inútil. Ou útil. Acentua? Acentua. Beleza. Agora vamos lá para a palavra coco, que a gente colocou na última aula. Ó. Coco. Tem acento? Tem esse acento aqui? Alguma coisa justifica esse acento aí? É uma paroxítona que terminou em O, e a gente viu que paroxítona terminada em O nós não acentuamos. Tem? Não tem. Você já viu? Provavelmente já deve ter visto. Coco acentuado assim, certo? Não tem acento. Agora, e cocô, tem? Tem ou não? Sim, aquela terminação ali, ó, eu não uso para acentuar as paroxítonas, mas eu uso para acentuar as oxítonas e as monossílabas. Então você tem que ficar atento. Cocô tem acento, coco não tem, tá? Beleza? A palavra coco não tem acento. Tem gente que coloca
um acento aqui, regionalmente, quando vai falar a palavra vote. Vote, já viu? Coloca esse acento. Gramaticalmente, esse acento existe? Existe ou não? Gramaticalmente, eu posso colocar acento na palavra vote, que ela é uma paroxítona terminada em E? Não. Esse acento já foi alvo de uma questão, de uma prova de Cuiabá. Por que a pessoa colocaria esse acento na palavra vote? Seria um acento diferencial. É para diferenciar o vote do vote. Só que não existe esse acento. Agora, notem, se você não colocar, fica faltando. Então, se essa palavra fizesse parte do léxico brasileiro, ela teria que ter um acento diferencial de fato. Porque senão fica vote e não vote. Não é porque ela é regional, né? O cara tem que colocar entre aspas. Então, o acento, na minha opinião, ele é perfeitamente justificável na palavra. Tinha até uma revista chamada Revista Vote. Não é vote, né? O cuiabano fala vote, o cuiabano fala vote. Vote. O T é travado, não é vote. Hã? Ok? O cuiabano fala vote. Certo? Então, aqui seria um acento diferencial. Nós vamos ver depois que o acento diferencial é para diferenciar uma palavra que tem a mesma escrita. Por verbo, por preposição. Por preposição não tem acento, por verbo tem acento. Beleza? Ok? Agora vamos lá. E a palavra saúva? Tem acento? Tem ou não? Tem? Claro que tem. Fugiu a regra encontro vocálico. Essa é a mesma regra do baú. Aqui é a regra do hiato. Tá? Saúde também, saída. Ó, miúdo. Tá certo? Ó, miúdo. É a mesma regra. Regra do hiato. Tá? A palavra saída. Não. Para paroxítona é só uma. Não, aqui não é a regra da paroxítona. Você não tem que colocar isso na sua cabeça. A regra da paroxítona é só essa. Aqui não termina em A, E, O, M, N, S. As outras são regras específicas. Regra da paroxítona terminada em ditongo. E depois, regra do hiato, que é essa regra aqui não é da paroxítona. Essa é a regra do hiato. Tá? Tem uma regra que chama, que é a próxima, que nós vamos ver. Não, a próxima é a proparoxítona, que todas são acentuadas. Mas assim, nós vamos ver uma regra que se chama paroxítona terminada em ditongo, que é aquela do órfão ali também, né? Goiânia, Ucrânia, oxigênio. Todas as paroxítonas que terminam em ditongo, porque antigamente era ditongo crescente, né? Com a nova regra, não. Toda paroxítona que termina em ditongo, você acentua. Tá? Beleza, gente? Ok? Ó, como é que eu estudo isso? Eu pego, faço os exercícios que eu mandei aí, que vocês vão receber, certo? Ou vocês recebem ou imprimem? Pega lá embaixo, tá. Então, vocês vão pegar esses exercícios, vão fazer, certo? Ok. Além desses, você pode pegar um livro, eu sempre recomendo isso. Pega um livro, pega uma página escrita e grifa todas as palavras. Porque você vai forçar a sua mente a lembrar do acento. Então, você grifa. Então, as primeiras 4 regras, ou as primeiras 3 regras, porque a próxima é proparoxítona e todas são acentuadas, você vai ter que memorizar da seguinte forma. Então, a primeira coisa, ó, essa palavra aqui, eu não tenho regra da monossílaba, oxítona e paroxítona? Sim ou não? Sim, né? Pode ser regra da monossílaba, caráter? Não, por quê? Porque monossílaba só tem uma sílaba, e tem mais de uma sílaba, já elimino essa, correto? Pode ser regra da oxítona, caráter? Também não, porque a palavra caráter não é oxítona. Então, ela só pode ser regra da paroxítona. Aí eu vou verificar, paroxítona terminada em R e acentuada. Então, se eu fizer isso num texto, num dia, no outro dia, depois eu já acabo o problema. Tá? Vai fazendo, vai exercitando isso aí, rapidão. Se você pegar texto grande, não. Todo dia, se você pegar um texto, a hora que você estiver lendo alguma coisa, você olha lá e vê se o acento está correto. Lembra do acento. Tá? Dá uma forçada aí na sua mente para você poder entender isso aí.
Tá certo? Quem disse que, tem muita gente que já disse isso, que não pode mais memorizar, não pode mais decorar, não está falando verdade. O que você não pode, o que você tem que entender é o seguinte, que o ensino antigamente, ele era decorado. Você não aprendia o sujeito para entender o sujeito. Você aprendia o sujeito para responder questões a respeito do sujeito. Então, a professora colocava lá, sujeito, aquele que pratica ação. Aí você fazia o quê? Não é o caso de vocês, não sei se vocês pegaram, acho que não pegaram essa fase. Né? A fase da década de 70, do 70 até 80 e pouco, você pegava um livro e ficava lá, sujeito é aquele que pratica ação, sujeito é aquele que pratica ação, sujeito é aquele que pratica ação, certo? Aí caía lá, o que é sujeito? Aí você respondia, aquele que pratica ação. O que é ação? Não sei, mas é aquele que pratica ação, porque está lá no ponto. Então hoje é diferente, hoje você tem que entender o que é ação, o que é praticar ação, tá? Quem que pratica ação é realmente o sujeito, não é o sujeito, tá? Então isso que você tem que saber, por isso que você tem que pegar e entender o processo, entender como é que funciona, tá? Então essa é a diferença da minha geração para a geração de vocês, nós tivemos que furar essa barreira. Vocês já não, já pegam de uma maneira diferente, talvez, não sei daqui para frente, mas até agora era assim, tá? Pode apagar aqui? Vamos lá. Proparoxítona. Coloca aí. Todas as proparoxítonas são acentuadas. O problema aqui é saber que uma palavra é ou não proparoxítona. Então vamos lá. Ó. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Aí nós fechamos as 4 primeiras regras, tá? Chamadas de regras gerais. Todas as proparoxítonas são acentuados. Né? Todas. Aí você tem que verificar algumas. Vou colocar aqui algumas, que, por exemplo, a palavra, que é essa aqui, ó. Não é rúbrica, porque se fosse rúbrica, teria que ter acento. Tem acento? Não. Então não é rúbrica, é rubrica. Tá? Não é ávaro, é avaro, tá? Não é ávaro, é avaro. Essa palavra aqui também não tem acento, ó. Tá? Performance, embora seja proparoxítona. Por que ela não tem acento? Eu acho que eu já falei para vocês. É uma palavra de origem inglesa, estrangeira, então não tem acento. Se ela virar uma palavra da língua portuguesa, terá que colocar acento. Tá? Então é rubrica, avaro, performance. Essas palavras não levam acento, tá? Rubrica porque é paroxítona, avaro também. Aqui porque é uma palavra de origem estrangeira, tá? Agora, a palavra cândida tem acento? Sim, tem acento. A palavra pássaro, lâmpada, ó. A palavra tônico, né? Todas elas têm acento. Beleza? Se vocês forem a Portugal, a palavra cândida não vai ter acento circunflexo, vai ter acento agudo, porque é uma diferença básica de pronúncia que tem lá. Embora a língua escrita em Portugal e no Brasil seja a mesma, a língua falada não é a mesma. Tá? Inclusive com palavras que têm significados diferentes. Tá? Camisola aqui para nós é uma coisa. Camisola lá para eles é o mesmo que camiseta. Né? Aqui, rapariga não é o feminino de rapaz definitivamente, embora no dicionário seja. Lá em Portugal, chamar uma moça de rapariga é tranquilo. Por quê? Ô rapaz, ô rapariga. Aqui, falar que a menina é uma rapariga da guarita, vai no morro, porque é uma variação da linguagem. Isso se dá a dinâmica, em função da dinâmica da língua. A língua, ela é dinâmica, é viva, você vai criando significados a todo momento. Quem está certo? Não existe certo. Tá? Então, em Portugal, o problema maior dos portugueses é que eles não aceitam que o Brasil determine, e é isso que acontece normalmente, o Brasil determine o rumo da língua.
Porque nós fomos colônia de Portugal, nós aprendemos a falar com eles, como é que a gente vai determinar o rumo da língua? Mas é isso que acontece. Eles não aceitam de jeito nenhum. Eu também não aceitaria se fosse português. Certo? Ora, nós falamos português desde que o português surgiu. Agora o cara lá que aprendeu a falar com a gente vai falar como que a gente tem que falar português? É uma questão desnacional, cara, né? É complicado, tá? Então, ó, toma cuidado com isso aqui, beleza? Bom, agora vamos para as regras específicas, tá? Regras específicas. Vamos lá. Pode apagar aqui? Pode? Vamos lá. Primeira regra específica é a regra da paroxítona. Ó. Paroxítona terminada em ditongo, tá? Paroxítona terminada em ditongo. Notem que aqui não vai ser a regra normal da paroxítona. A paroxítona pode terminar em O, em I, tá? Em O, em I, em E, em A e por aí vai. E ela vai ser uma paroxítona que vai ser acentuada, porque ela terminou em ditongo. O importante aqui é terminar em ditongo, tá? Então a palavra óleo. Ó, óleo. Professor, eu já vi óleo. Acabamos de falar. Óleo é uma proparoxítona eventual. Aqui, a pronúncia deveria ser paroxítona terminada em ditongo. Antigamente, nós diríamos paroxítona terminada em ditongo crescente. Não precisa mais ter o crescente. Se for uma paroxítona e terminar em ditongo, eu acentuo. Então, essa palavra aqui, ó, míssil, paroxítona terminada em L. Mísseis, tá? Mísseis, ó. Mísseis. Seria uma paroxítona terminada em IS. Posso falar? Posso. Mas eu também posso falar que é uma paroxítona terminada em ditongo. Tá? Tanto faz. Então eu posso colocar nas duas regras aí. A palavra órgão, a palavra órfão, a mesma coisa. Tá? A palavra Goiânia. Ó. Tá vendo? Goiânia. Aqui, ó. Paroxítona terminada em ditongo. A palavra régua. Água, régua. Né? Aqui, ó. Paroxítona terminada em ditongo. Tá? E por aí vai. Então, você quer saber paroxítona terminada em ditongo? Aqueles países lá da Europa, do leste europeu, né? Ucrânia, Lituânia, Albânia, ou os elementos da tabela periódica, a maioria são paroxítonas terminando em ditongo. Oxigênio, urânio, lítio, né? O que mais? Não lembro mais da tabela periódica. Hã? Eólio? Eu não sei que elemento que é esse, pelo amor de Deus. É novo. Tem hélio. Hélio, o que mais? Hein? Você vê, a maioria é terminada, paroxítona terminada em ditongo, tá? Como que é o urânio? Urânio. Paroxítonas terminadas em ditongo, tá? Então, você quer saber, quer um exemplo? Lembra da tabela periódica. Mas lembra dos elementos, não lembra só da tabela. Porque eu particularmente, lembro só da tabela, assim, em poucos, tá? Beleza? Ok? Paroxítonas terminadas em ditongo. Tem muita palavra que é paroxítona terminada em ditongo. Vocês vão verificar. Tá? Eu estou mandando para vocês, eu só estou preparando esse material, que é um material teórico, não sei se os professores já mandaram. Está faltando o meu, né? Hoje eu já mando para ele e vou mandar para vocês uma parte teórica dessa parte aqui, tá? Depois, na próxima, eu já mando a semana que vem também. Porque eu preciso tirar os exercícios que estão lá, porque os exercícios que estão lá estão meio ultrapassados. Meio não, bastante ultrapassados. Então eu tenho que colocar exercícios novos. Então eu vou mandar sem os exercícios, depois eu mando os exercícios. Tá? Vamos lá. Ó. Agora, nós vamos ver a regra do hiato. Tá? O hiato. O hiato é o encontro de quê mesmo? Duas vogais. Ponto. Eu preciso dizer que elas vão se separar? Não. Por quê?
que duas vogais sempre vão estar em sílabas diferentes, sílabas separadas, tá? Então vamos lá, regra do hiato. Regra do hiato, tá? Então, quais os hiatos? Nós tínhamos quantas regras do hiato? Duas regras. Uma delas caiu. Qual que foi? Caiu essa daqui, ó, o hiato com vogal idêntica, o, e e. Você acentuava o primeiro o e o primeiro e. Não tem mais. Hoje, ó, enjoo, não tem mais acento, tá? Deem, do verbo dar, na terceira pessoa, não tem mais acento. Veem, do verbo ver, também não tem mais acento. Vou, também não tem mais acento. Tá? Beleza? Essas palavras não são mais acentuadas, essa regra caiu. Ficou só a outra regra, que é essa aqui, ó. Acentuam-se, ou acentua-se, o i e o u dos hiatos. Desde que sozinhos na sílaba ou acompanhados de S. Notem, não pode ser a primeira vogal do hiato, tem que ser sempre a segunda, tá? A segunda vogal do hiato tem que ser I e U, e tem que estar sozinho. Se não estiver sozinho, tem que estar no máximo acompanhado de S. Isso justifica... Posso apagar desse lado? Posso? Isso justifica a acentuação, por exemplo, da palavra saúde, que é uma paroxítona que terminou em A, mas ela não é acentuada porque é uma paroxítona, é acentuada pela regra do hiato, viu? Então a palavra saúde, ó. Tá vendo? Saúde. Olha aqui, ó. Não é hiato? Não é hiato? A segunda vogal não é U? A segunda vogal é U. É tônico. O que eu vou fazer? U, tá sozinho ou tá acompanhado? Tá sozinho, então eu acentuo. Tá? Então, notem, aqui não é regra da paroxítona terminada em E, porque paroxítona terminada em E, a gente sabe que não é acentuado. Aqui é regra do hiato. Tá? A mesma coisa da palavra saída. Ó, saída. Tá vendo? O I tônico do hiato, segunda vogal, é acentuado. Tá? E a palavra faísca tem acento? Sim ou não? Sim, sim. Ó, é tônico, é hiato, né? É tônico. O I não está sozinho, mas está acompanhado de S. E de S pode. Certo? E a palavra juiz? Tem acento? Ó, é hiato. O I é tônico. Sim, é tônico. Juiz. Mas está sozinho? Não está. Está acompanhado de S? Também não. Então, juiz eu não acentuo. Certo? Agora, se eu passar para o plural, acentua? Sim ou não? Vamos ver, ó. Quando eu passo para o plural, o que acontece com o I, que continua sendo hiato e continua sendo tônico? Ele fica sozinho. Então, essa é também uma palavra que eu não acentuo no singular, mas eu acentuo no plural. Porque no plural eu crio as condições para que seja acentuado. Alguma dúvida? Não, não tem nada a ver, porque paroxítona terminado em ES, quando você fala o S, você tem que falar a vogal anterior. Tá? Então é A, E, O seguida não de S. Então aqui seria ES, terminação para acentuar as oxítonas. Então eu não acentuo. Certo? Mesma coisa, raiz é acentuado? Não, porque termina em Z. E raízes? Raízes, sim. Beleza? Com U é a mesma coisa, ó. Lembra do baú? Ó,
baú. Tá vendo? Por que eu acentuo o baú? Porque é a regra do hiato. O é tônico, está sozinho. Tá? A palavra saúde aqui também, né? A palavra balaustre. Acentua ou não? Ó, balaustre. Acentua. Não está sozinho, mas está acompanhado de S. Correto? E a palavra ruim. Não é ruim não, viu, gente? Tá? Ruim. Ó, o I é tônico, é hiato. Eu acentuo ou não? Não. Por quê? Ele tem que estar sozinho, no máximo acompanhado de S, ali está com o M. Ficou claro? Então, qual é a regra do hiato? Eu acentuo o I e o U do hiato, desde que eles estejam sozinhos ou acompanhados de S. Qualquer outra palavra não tem. Esses dias caiu uma palavra que é essa daqui, ó. Como é que eu leio essa palavra? Como é que eu leio? Paul. Não é Paul, não, tá? Você quer pensar que é Paul. Paul é em inglês. Isso é Paul. Sabe o que é um Paul? Você sabe o que é um Paul? Você pisou num Paul? Paul, eu falei. Paul. Nunca, eu tenho certeza. Você já foi para Poconé alguma vez? Porto Cercado, Porto Jofre, Pantanal, Mato Grossense. Nunca? Pantanal é um Paul. Paul é um pântano. Agora, tem acento ou não tem acento? Não, nem Paul, nem Raul. Tá? Por quê? Porque está seguido de L. Beleza? Então essa não é acentuada, essa aqui também não é acentuado. Nem essa. Beleza? Bom, se fosse só isso, estava maravilha, né? Só que aqui tem algumas exceções. Que eu vou dizer para você quais são. Algumas já havia. E surgiu uma outra em função da nova ortografia, tá? Mas as que já havia, as que já havia ou as que já haviam? Hã? Não, as que já havia, é no singular. Por quê? Porque o verbo haver, no sentido de existir, não vai para o plural, viu? As que já havia. As que já havia. Presta atenção, ó. Primeira regra. Ó. Não se acentua o hiato se depois dele, não se acentua o ato, tirar isso aqui. Se depois dele vier NH. Qual o detalhe? Ninguém acentua. Tá? Ninguém acentua, por exemplo, rainha. Alguém acentua a palavra rainha aí? Você acentua rainha? Moinho. Acentua moinho? Ninguém acentua essas palavras. Então, olha só. Moinha não, moinho. Moinho. Ó, rainha. Tá vendo aqui? O I não é tônico, não é hiato, não está sozinho, não deveria ter acento? Deveria. Por que eu não acentuo? Porque depois dele veio o NH. Veio o NH e eu não acentuo. A mesma coisa de moinho. Essa é uma das exceções. Uma das. É a primeira. Ok? O que eu não acentuo também? Quando o U é duplo. E eu só conheço uma palavra com I duplo. Tá? Então, ó. Não se acentua o hiato com I duplo. Qual a palavra que tem I duplo? Xiita. Ó, palavra xiita. Não tem os sunitas e tem os xiitas. A palavra xiita você não acentua. Ok?
Por que você não acentua? Porque o I está duplicado. Ó. O I é tônico, é hiato, é a segunda vogal. Só que como ele está duplo, você não acentua. Joia? Beleza? E pela nova ortografia, nós não acentuamos também as palavras que têm antes do I e do U, ditongo. Tá? Você vê que a gramática tem um lema muito interessante. Se dá para complicar, para que facilitar? Não é isso? Então ela vai criar umas exceções. Dizem eles que é para melhorar a gramática, para melhorar o entendimento. Tá? Dizem que tudo que se faz na gramática, por exemplo, eles pegaram todas as palavras com hífen e reuniram, nós vamos ter uma aula só disso depois, e reuniram em regras. Não tinha a regra do hífen, você tinha que ter uma regra aqui, uma regra ali, tinha regra muito espaçada. Então eles pegaram e reuniram em regras, falou porque ficou mais fácil. Né? Bom, vamos lá, ó. Aqui, ó. Não se acentua o hiato se antes dele vier um ditongo. Tá? Então não se acentua o hiato se antes dele vier um ditongo. Vamos colocar aqui, ó. Ó, nosso bom e velho chiclete de cuiabano. Bocaiúva. Bocaiúva não tinha acento? Tinha acento, ó. Bocaiúva. Tá vendo aqui, ó? Vogal, semivogal e vogal. Com quem que fica semivogal? Com a vogal anterior. Tá aqui ela. Então aqui não é hiato? Isso. E aqui é o quê? Ditongo. Tinha acento? Tinha. Agora não tem mais. Tá? Caiu o acento da palavra bocaiúva, porque antes do hiato veio um ditongo. Também na palavra feiura. Ó. Feiura. Mesma coisa. Vogal, semivogal e vogal. Vou ter um ditongo aqui. Não tem mais acento a palavra feiura. Certo? A palavra Guaíba. Do rio Guaíba. Ó, Guaíba, mesma coisa. Só que aqui é semivogal, vogal e vogal, tá? Então é Guaíba, tá vendo aqui, ó? Não tem mais acento a palavra Guaíba. Oi? Sauípe ou Baiuca, né? Baiuca. Baiuca. Agora, Sauípe, eu vou ter lá minhas dúvidas, porque é nome próprio, né? E nome próprio a gente tem regras específicas, né? Sim, mas aí você pode alegar que é nome próprio e nome próprio. Queriam mudar, por exemplo, o nome da Iguaçu. É? Iguaçu, não é Iguaçu? É Iguaçu? É Iguaçu, eles queriam colocar com 2 S, sei lá, ou... Enfim. Não lembro como é que era lá que eles queriam fazer. Queriam mudar, não pode, porque era nome próprio, consagrado e tal. E, ixi. Aí alegaram um monte de coisa. Alegaram, por exemplo, que já havia cartaz feito, já havia material feito para não sei quantos anos, e aí não podia mudar, e não muda. Tá? Nome não muda. Tenho minhas dúvidas. Agora, se o cara alegar que a regra poderia ser tal para aquela palavra, aí sim. Tá? Então, a baiuca também já não tem, tá? Ditongo. E por aí vai. Beleza? Se tiver um hiato, um ditongo antes do I e do U, você não acentua mais. Essas são as exceções para essa regra. Tá? Então vamos lá. Única regra do hiato. Caiu a do EE e do OO, ficou só a do I e a do U. Desde que sozinhos ou no máximo acompanhado de S. Tá? Acompanhado de S. Exceções? NH. Veio NH depois? Não acentuo. I duplo, na palavra xiita, não acentuo. E a principal, que é essa daqui, essa aqui que você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque essa regra aqui que está caindo ultimamente. Antes do hiato, do I e do U, vieram de tongo, eu não acentuo. Vou colocar mais as outras palavras que caíram. Tem a palavra boiúna, que eu já não lembro mais o que é. Baiuca eu sei.
Boiúna é tipo uma bodega, né? Um bolicho, um armazém. Boiúna. Tá? Também não tem. Vamos colocar essa do Sauípe aí, que é legal. Ó, Sauípe também não tem, tá? Ok? Beleza? Acabou. Essa é a regra do hiato. Agora vem a regra do ditongo, que é a penúltima regra. Tá? Moleza. Gente, vocês têm que levar em consideração o seguinte, ó. Eu, quando estudava, eu era muito ruim de estudo para tudo, principalmente de português. Principalmente de português. Eu lembro que na minha 7ª série, eu até de exame de fezes eu fiquei de recuperação, pra você entender. Tudo, fiquei de recuperação de tudo. Só no outro ano eu passei direto porque me prometeram uma viagem. Até hoje estou esperando a viagem. Falaram, não, você vai viajar, tal. Me esforcei. Eu sempre passava na recuperação. E aprendi essas coisas, aprendi assim, pela necessidade. O cara chegou para mim no bar, falou assim, você quer dar aula? Eu tinha 20 anos, 1990. Você quer dar aula? Eu falei, ué, estamos aí, né? Vamos lá. Aí tinha só o ensino médio, fomos dar aula, foram dar aula. Aí eu tive que fazer o quê? Estudar, necessidade. Fui estudar. E não é que eu falei que eu gosto desse negócio, rapaz. Aí comecei a estudar, comecei a dar aula. Entendeu? Aí não só comecei a dar aula, como eu comecei a ganhar mais do que eu ganhava dando aula do que eu trabalhava lá na Brustolin Mudanças. Alguém conhece a Brustolin Mudanças lá no Copa Mil? Tá lá no Copa Mil, o seu Cláudio. Até hoje o seu Cláudio tá lá. Dei aula para a filha dele depois. Aí comecei a dar aula no Brustolin, saí da Brustolin Mudanças e comecei só a dar aula. 2 anos depois que eu fui fazer faculdade, que eu comecei a dar aula. Entendeu? Então é necessidade, cara, necessidade. Você tem necessidade, você quer passar no concurso? Vai lá. Não é coisa do outro mundo. Tá? Pensa, já pensou se fosse matemática? Né? Complicado, né? Meu filho faz engenharia civil. Ele chega aqui, é o único guri do mundo que chega assim, faz, pai, olha esse exercício aqui, deu 15 páginas, ó, do caralho. Eu falei, guri, vai pra merda, que negócio que é esse do caralho? Tá louco? Vai namorar. É isso. Ó, vamos lá. 5 páginas só de um exercício. O que é isso? Ó, regra do ditongo agora. Regra do ditongo, tá? Você tem que pensar que isso aqui é fácil, não é difícil. Isso aqui, se você pegar, mesmo para estudar, você consegue fazer, tá? Consegue aprender, tá? E você pode entrar também, obviamente, lá vou indicar um canal no YouTube muito legal, que vocês podem entrar para fazer, que chama Dicas do Bodão. Tá? Muito bom. Lá tem vários videozinhos de língua portuguesa, tá? Vocês vão encontrar lá. Toda semana agora a gente vai gravar um, colocar lá, gravar um e colocar lá, gravar um e colocar lá, tá? Para vocês. Vamos gravar toda a regra de acentuação. Só que assim, é uma regra, um vídeo. Outra regra, outro vídeo. Outra regra, outro vídeo, tá? Vamos lá, ó. Regra do ditongo agora. Quais são os ditongos que nós acentuamos? Aqui, ó. Acentuam-se os ditongos. Ô, caramba. Ditongos abertos. Quais ditongos abertos? El, ei e oi, tá? Presta atenção que aqui também vai haver uma mudança, uma exceção, uma mudança que aconteceu na última reforma de 2008, que entrou em vigor em 2013, tá? Qual é? Só em palavras oxítonas e monossílabas. Palavras paroxítonas, nós não acentuamos mais os ditongos abertos, tá? Então vamos colocar aqui, ó. Aqui, ó. Somente em palavras
oxítonas e monossílabas. Tá? Somente em palavras oxítonas e monossílabas. Palavra paroxítona não tem mais esse acento, ok? Então vamos lá, lembra da palavra herói que nós colocamos lá no início? Herói. Por que eu acentuo? Porque a oxítona terminada em oi? Não. A oxítona terminada em i? Não, porque é um ditongo aberto. E na palavra, na parte da oxítona, eu acentuo. Eu acentuo a palavra céu também, que nós colocamos lá, ó. Sim, porque é um ditongo aberto numa palavra monossílaba. Correto? Agora, eu vou acentuar a palavra jiboia? Vou ou não? Não mais, ó. Vogal, semivogal e vogal, com quem que fica semivogal? Com a vogal anterior. Então, jiboia, tá vendo? Qual a posição que ficou? Oxítona ou paroxítona? Paroxítona. Então, esse acento não tem mais. Tá? Também não acentuo a palavra assembleia. Ó, assembleia. Por que eu não acentuo mais a palavra assembleia? Porque quando eu vou separar a sílaba, o E fica na posição de paroxítona. Tá? Assembleia não tem mais. Ideia tem? Ideia também não tem. Agora, e pastéis? Tem ou não? Pastéis, ó. Pastéis. Separei pastéis, fica na posição de oxítona. Posição de oxítona, eu acentuo. Palavra rói, réu. Ó, rói, tem acento. Monossílaba. Tá? Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida? Moleza, né?